Pessoal, agora nós vamos então para nosso último tópico, tá? Que é adicionar um popover, tá? Mas antes, no último tópico, eu esqueci de apresentar para vocês aonde vocês podem ver aquela mensagem do console, tá bom? Porque eu acredito que lá na aplicação de vocês fica aparecendo essa tela aqui, que é de Elements, tá? Mas eu posso ver aqui, ó, outras funcionalidades, como o console, em que ele vai mostrando as mensagens do console, tá? Então, se lá na sua aplicação você der aquele código console.log, você quer saber o valor de alguma coisa, tá bom? De alguma variável, de algum retorno de algum método, você pode visualizar naquela aba console e é dessa forma que você faz. Vamos tirar aqui o que a gente não precisa, tá? E agora, nós vamos criar um popover. E o que é esse popover? Vou abrir aqui, Ion Popover. O Ion Popover nada mais é do que uma caixa de diálogo que ela se sobrepõe a uma página atual, tá bom? Então, olha só, aqui nesse caso, eu posso acessar esse popover tanto acessando aqui, clicando nesse botão, que ele vai apresentar então esse componente, que nada mais é do que uma página que está se sobrepondo à página atual, parece como se fosse um botão flutuante, né? Ou eu posso acessar aqui, que geralmente é a forma que as pessoas mais utilizam, tá? Então, ele mostra pra gente essa página contendo ali opções flutuantes, tá bom? Nós vamos criar isso daqui, o que é bem útil para a gente colocar lá na barra de tarefas, tá? Então, voltando lá para o nosso código, como que nós vamos fazer isso? Trabalhando com o componente popover, tá? É preciso que nós criemos um novo componente, tá bom? Então, eu vou acessar aqui no meu caso, uma nova aba do terminal e eu vou dar o comando ionic generate component copy over, tá? Então, eu vou pedir para o Ionic gerar um componente chamado popover, tá? Não precisava ser assim, esse o nome desse componente, mas a gente vai colocar assim dessa forma para identificação, tá bom? Então, o Ionic vai gerando esse componente. Depois que ele foi gerado, se você reparar, olha só, aqui do seu lado esquerdo foi criada uma pasta chamada popover, em que tem também vários arquivos aqui disponíveis para esse novo componente, tá bom? Nós vamos abrir esse arquivo HTML desse componente. Você pode deletar tudo que está aqui dentro e nós vamos adicionar um novo conteúdo disponível lá no tutorial, tá? Aqui. Vamos identar isso daqui para ficar fácil a visualização de vocês. Se você reparar aqui, eu nada mais fiz do que criar um IO Content que tem aqui uma lista de opções, tá? Deixa eu formatar aqui. Então, pessoal, eu formatei direito aqui, tá? Nessa nossa página, eu tinha colado a mais aqui componentes, tá? Então, vocês já estão acostumados aqui com as tags disponíveis. Então, aqui tem um Ion Content, que dentro dele tem uma lista de componentes, tá? E essa lista, ela contém vários itens. Dentro desses itens, se você clicar nele, você vai poder acessar aqui uma página da internet. O alvo dela é blank porque ela vai abrir em uma outra página. Se a gente ver isso no celular também, você vai ver que você vai clicar e ele vai chamar então o navegador padrão que você usa, tá? Para cada item, nós definimos um item e também colocamos ali, tá bom? Esse label dele, esse rótulo dele, tá? É só você salvar.
E agora nós temos que fazer o quê? Agora, lá no app módulos TS, que esse é o novo arquivo que vocês vão aprender, tá lá em src, app, e aqui, ó, é esse arquivo aqui, ó, app.módulos.ts. Esse aqui, a gente raramente precisa trabalhar com esse arquivo. Esse é um arquivo especial do Angular, que é o framework que nós estamos trabalhando, em que ele define aqui ó, os componentes da plataforma e define também o carregamento deles, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer nós criamos um componente, nós precisamos que esse componente seja carregado aqui na plataforma, tá? Então, copiei aqui, tá? Colei aqui o popover component para ele ser utilizado na plataforma. E agora aqui, olha, em declarations, nós vamos colocar esse componente para que ele possa ser carregado com a plataforma popover component. E em try component, nós também vamos colocá-lo, tá? Popover component, porque esse componente, ele é um componente que ele não é inicializado com a plataforma, então ele é um componente que ele é chamado conforme você clica em alguma opção, em algum botão, em alguma imagem, tá bom? Então, assim, a gente não vai trabalhar aqui especificamente nesse arquivo, porque ele é bem específico do Angular, tá bom? Mas se for necessário você trabalhar com algum componente que seja carregado aqui, vocês podem pesquisar na internet ou especificamente ele vai apresentar um erro para você e você então procura na internet, ele vai mostrar aqui, tá bom? Carregado esse componente aqui, agora nós vamos voltar na nossa página homepage.ts para de novo importar esse componente chamado popover, tá? Que nós vamos trabalhar. Então, aqui no popover, tá? Eu importei então o popover component, que foi o componente que eu criei, e eu também carreguei essa biblioteca popover controller, tá? É um controlador que nós vamos utilizar, tá bom? E aqui, voltando lá embaixo, então, na nossa página, nós precisamos alterar o nosso método construtor para ele, então, carregar, já inicializar esse objeto, tá? E aí, ó, aqui, deixa eu ver qual foi o erro aqui. Ah, tem duas chaves. Vou colocar aqui embaixo mesmo para ficar melhor de visualizar, tá? Então, já coloquei de novo esse componente popover controller, que é do tipo popover controller, tá bom? Para ser inicializado quando essa classe ela for chamada, tá? E agora nós vamos criar uma nova função lá embaixo dessa classe, present action sheet, tá? Vou copiar o código lá do tutorial. Eu vou colar aqui, então, auto-return. Então, esse componente, essa classe que foi criada, faltando fechar aqui. Perdão, esse método que foi criado chamado present popover, ele vai receber um evento que nada mais é do que o evento que você está fazendo em cima dele, clicando, em cima do botão, clicando fora, tá bom? Para, se você quiser depois fazer tratamentos futuros. E ele, então, está aqui, ó, criando o componente popover, tá? Que ele vai criar esse componente. E esse daqui, ó, popover component, é o componente que nós acabamos de criar, que é esse daqui, tá bom? Então, ele vai chamar esse componente, ele vai ser translúcido, vocês vão ver agora, e ele recebe um evento também, se a gente quisesse depois fazer um tratamento desse evento, tá? E agora, como é que nós vamos chamar esse popover na nossa página, tá? Então, você pode vir aqui em homepage.html, nós vamos alterar a nossa toolbar para ela poder então chamar esse componente. Então você vai copiar aqui o código lá do tutorial e depois dessa tag aqui, ó, onTitle, você cola então o componente que está ali, tá bom? O conteúdo do tutorial. Nós aqui criamos ionButtons, tá?
em que dentro dele pode ter vários botões. Eu não poderia, nesse caso, só colocar somente um botão, porque especificamente para trabalhar com a toolbar é necessário que tenha esse componente chamado IO Buttons, que dentro dele pode ter vários botões, tá? E aí, ó, ao clicar nesse botão vai ser chamada a função present popover, que vai passar o evento ali que foi clicado, e tem um ícone também para esse componente, tá? Que é um componente de elipse, são os três botõezinhos, tá? Vamos ver agora o resultado. E aqui está os três botões, os três pontinhos, tá? Que são então aqui o componente. E aí, olha só, essa página que apareceu, esses dois botões com ícone, foi o que nós definimos naquela outra página, tá bom? Chamada o Popover Component, tá? Que nós precisamos criar um. E aí, olha, você clicar, vai ser carregada uma nova página, tá bom? E aqui com essa nova página tem o tutorial completo de como você pode desenvolver essa aplicação, tá bom? E aí, como eu disse para vocês, nós não fizemos tudo porque os recursos são bastante avançados e quanto mais a gente vai avançando no desenvolvimento Ionic, é preciso que também tenha conhecimento de TypeScript, tá? De JavaScript, do framework Angular. Isso não tem como a gente tratar dentro dessa oficina de apenas 10 horas, tá bom? 10 a 12 horas, tá? Então, assim, tendo interesse, dê uma olhada aqui, tá bom? Muitas das coisas a gente pesquisa realmente na internet, tá? Eu desenvolvia para a Ionic, desenvolvia há uns 2 anos atrás e já atualizou, a gente já está na versão 5. Algumas coisas mudaram bastante, tá bom? Mas é isso aí, tá? É pesquisar bastante, tá? A gente não sabe tudo. Só para eu passar um pouco para vocês a minha experiência, eu desenvolvia para Android especificamente, para a plataforma, utilizando o Java, utilizando o Android Visual Studio. E aí eu fui chamada para desenvolver utilizando o Ionic, porque ele é híbrido, eu passo o mesmo código para várias plataformas, e aí eu tive que aprender tudo de novo, tá bom? Há 2 anos atrás. E aí no início é bem complicado, porque você está acostumado com um tipo de programação e depois você tem que mudar para outro, como vocês, que começaram com Python e agora estão trabalhando com TypeScript e utilizando programação web, tá? Então, de início pode ser um pouco complicado, tá? Mas é assim mesmo, o conhecimento ele é progressivo, quanto mais você estuda, você vai aprendendo mais. E outra coisa também, a gente aprende tendo problema e tendo que fazer projeto prático, tá bom? Mesmo que eu desse para vocês aqui um curso de 40 horas, de 120 horas, vocês ainda não saberiam tudo, porque muita coisa a gente aprende conforme a demanda, tá bom? Então, assim, vocês têm agora o conteúdo necessário para que vocês possam dar um start, trabalhar com o que vocês precisarem e a gente depois vai ser apresentado o projeto final para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Tendo dúvidas, podem me chamar no e-mail, podem me chamar lá no chat, tá bom? Estou à disposição. Um abraço.